Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, né, gente? Que a gente tem aqui, meninas e meninos nesse canal. Tudo bem com vocês? Eu vou aparecer aqui rapidinho, pra gente conversar rapidinho. Hoje é sábado, né? Hoje geralmente a minha rotina é um pouco diferente. Mas eu quero conversar com vocês aqui, falar com vocês, gente, rapidinho, acerca de um dos últimos vídeos que nós postamos. E nesses vídeos, gente, eu fiquei muito feliz de ver e de ler a história de um dos nossos seguidores, aonde ele compartilhou, gente, um pouco da vida dele, sabe? E eu fiquei muito feliz. Eu confesso pra vocês que eu fiquei, assim, maravilhada de saber que, de alguma forma, e de uma forma bem simples, esse canal tá chegando realmente em pessoas que se identificam com a minha história, com aquilo que eu estou vivendo, não aquilo que eu vivi, tá? Mas o que eu estou vivendo na minha prática no dia a dia. E o interessante foi ele falar acerca do que ele realmente gosta de fazer, tá? E enquanto eu lavo essa louça aqui, eu queria justamente conversar um pouco, pegando o ganchinho, né, do que ele falou, porque ele compartilhou com a gente no canal que ele é fotógrafo, porém ele ainda trabalha no CLT e está se preparando aí para sair do CLT. E ele quer realmente fazer algo que dê propósito para a vida dele, né? Que dê sentido para a vida dele, e ele vai mergulhar naquilo que ele gosta de fazer. E ele usou uma expressão, gente, ele usou uma expressão que eu não esqueci na história dele. Ele usou a expressão brilho nos olhos, né? Que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que quando a gente está trabalhando de uma forma que a gente está em paz, que a nossa cabeça está em paz, que as coisas estão acontecendo, mesmo que sejam devagar, mas que a gente tem aquela paz interior, aquela alegria, né, de estar trabalhando, fazendo aquilo que a gente quer. É justamente esse brilho nos olhos que esse inscrito fala. E eu pergunto para você, nessa manhã aqui, nessa nossa conversa rápida, eu pergunto para você o que te deixa com brilho nos olhos? O que faz os teus olhos brilhar? Sabe, todos nós temos a capacidade, gente, todos nós nascemos com dons, com habilidades, né? Com habilidades, com dons, com coisas que a gente sabe fazer e gosta de fazer. Se eu fosse pontuar para vocês aqui, gente, tudo aquilo que eu sei fazer, eu sei fazer muita coisa. Eu já trabalhei de muita coisa, né? Qualquer hora dessas eu vou contar a minha história para vocês aqui, desde o início de como eu comecei a empreender. Tão jovem ainda, eu nem sabia, né, naquela época que eu estava empreendendo, mas eu já estava empreendendo. Então foi uma caminhada de fazer várias coisas. E eu prometo que eu vou sentar para contar essa história aqui para vocês. Mas existem coisas que a gente faz por habilidade, por coisas que a gente faz porque a gente aprendeu a fazer ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa existência aí, a gente foi aprendendo. Mas existem aquelas coisas, gente, que a gente ama fazer. Existem aquelas coisas que a gente tem um amor, um maior prazer em fazer. E é isso que ele fala em brilho nos olhos. E aí, eu pergunto pra você, nessa manhã de sábado, né? E daqui a pouco eu tô saindo, vou fazer uma das coisas que eu também amo fazer, que me dá brilho nos olhos, né? Que é estar cuidando da minha alma, do meu espírito, estar ligada com Deus, né? Então eu pergunto para você nessa manhã, o que é que te dá brilho nos olhos, né? O que faz você realmente parar tudo que você está fazendo e dizer, isso aqui eu tenho prazer em fazer, isso aqui eu faço porque eu amo fazer, eu gosto realmente de fazer.
Então é isso que você precisa trazer de volta, né? Eu sei que muitas das vezes, gente, a vida, ela nos empurra, a vida, ela nos... Eu vou usar a expressão nos obriga, muitas das vezes, a fazermos coisas que nós nem gostamos de fazer por conta do dinheiro, por conta do salário, por conta das necessidades, né? A gente acaba muitas das vezes sendo obrigado a fazer coisas que a gente não gosta. Mas aí isso não quer dizer que você vai viver a sua vida toda assim, sabe? Que você vai viver a sua vida toda fazendo aquilo que você não gosta e reprimindo aquilo que você ama, aquilo que te dá brilho nos olhos. A história desse seguidor foi assim, eu creio que ele resumiu, né? Eu fiquei muito feliz de saber que ele realmente vai parar e procurar fazer aquilo que dá brilho nos olhos dele, aquilo que ele gosta de fazer, né? E que você também nessa manhã possa entender que talvez aquilo que te dá brilho nos olhos seja o que você está precisando agora, o que você está precisando fazer. Gente, não é só sobre empreender, né? Não é só sobre empreender. É sobre você se realizar. É sobre você encontrar o seu motivo, sabe? De viver melhor, de se sentir melhor, de se sentir bem, sabe? Eu estava pensando ontem mesmo, né? Eu estava dizendo, meu Deus, essa mudança toda na minha vida, essa mudança esse ano de 2026 tem sido um ano muito desafiador na minha vida. Essa mudança toda, no início ela causa realmente um certo medo, a gente fica com medo, a gente fica com medo, com incerteza, a gente fica com dúvida de tanta coisa. Mas depois, quando a gente percebe que as coisas estão caminhando, que você está conseguindo, que aquilo que você queria, você realmente está obtendo resultados, né? Você passa a entender o quanto é bom e o quanto é importante você ter coragem para fazer as coisas, você ter coragem para viver aquilo que você precisa viver, aquilo que te dá brilho nos olhos. Então, que você possa hoje pensar um pouco, parar e analisar sobre isso, aquilo que te dá brilho nos olhos. Talvez hoje é um sábado, talvez você vai estar indo para o trabalho, talvez você está chateado, está triste, está angustiado, porque você já não aguenta mais, você realmente o ambiente mexe com você, as pessoas, elas tiram a tua paz, elas mexem com você e você simplesmente não aguenta mais essa situação. Então que você possa ter coragem, porque, gente, não adianta. Existem momentos na vida da gente que a gente precisa ter coragem. A gente precisa tomar uma decisão, agir, né? A gente precisa agir. E muitas das vezes a gente fica com medo, vem a incerteza, né? Às vezes o desânimo, às vezes as palavras, né? Mas você vai tomar essa decisão, você vai... Como que vai ser a sua vida? Tem pessoas que usam, gente, a expressão assim, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Não, você não vai trocar o certo pelo duvidoso. Você vai trocar o certo pelo certo. Você vai trocar o certo por aquilo que vai te dar brilho nos olhos. Você vai trocar o certo por aquilo que vai te levar além, que vai te dar mais, que vai ser melhor para você, né? Então que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos ter essa coragem de buscar aquilo que nos dá brilho nos olhos. Que você possa ter um sábado assim, ó, muito abençoado, que esse sábado possa ser um sábado onde você consiga realmente parar um pouco, analisar a sua vida até aqui, qual o propósito da sua vida, o que você quer, o que você precisa realinhar, o que você precisa refazer, o que você precisa parar agora para recomeçar, tá? Então busque aquilo que te dá brilho nos olhos. Gente, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Que hora que a senhora tem que estar na igreja, mãe?